Folha 1 de volta. E acostumados com calor, os campistas têm sido surpreendidos neste inverno. Neste domingo, por exemplo, muita ventania fez com que muitos tirassem os casacos do armário. Para saber como ficará o tempo nos últimos dias do inverno, que termina em 22 de setembro, nós recebemos em nosso estúdio o técnico em meteorologia Carlos Augusto Souto de Alencar, está sempre aqui com a gente. E para quem já está na 25ª alergia, muita gente gripada já há 30, 40 dias, tossindo bastante, a sua visita é a esperança. Vai continuar frio, não é aquele frio que a gente acha muito forte, porque vivemos num calor muito intenso, só vai diminuir. Obrigado pela visita. Sim, eu que agradeço mais uma vez, obrigado a você, Antônio Filho, obrigado aos telespectadores do programa Folha 1. Bem, 22 de setembro termina o inverno, até lá, talvez entre uma ou duas massas de ar frio, talvez nem tão intensas quanto essa que nós estamos agora, mas a tendência é a frequência delas diminuir bastante, a temperatura começar a esquentar lentamente, então a tendência é que realmente cessem. Claro, ainda temos aí pouco menos de um mês de inverno, elas ainda podem vir, né? Mas a tendência é isso ir reduzindo e aí nós entrarmos no período de transição, que é o período da primavera. Então, é bom que as pessoas ainda guardem alguma prevenção para mais uma ou duas vezes, mas a tendência é isso ir terminando. É muito engraçado, porque nós reclamamos muito. Daqui a pouquinho, quando estiver muito quente, gente, o verão já começou. Meu Deus, todo mundo derretendo. Aí quando começa o verão, todo mundo passando mal realmente, suando, com vários problemas, precisando ingerir muito líquido para aguentar. Agora que está no inverno, todo mundo está reclamando. Todo mundo queria que o inverno chegasse, mas o que muita gente não esperava era que fosse fazer realmente esse, entre aspas, frio. Que para muitas regiões que estão com temperaturas abaixo de zero, aí sim é frio de verdade. Sim, com certeza. Mas essa queda a gente já sente bastante, principalmente quem tem alergia, me incluo nesse time. Sim, sim. O que acontece é que esse inverno está com temperaturas só levemente mais baixas que a média. Não estão muito mais baixas que a média, levemente, coisa pouca. Mas é que esse inverno ele veio muito acompanhado de precipitação e de nebulosidade, né? E essa oscilação, e aí também acaba acontecendo muito uma oscilação de temperatura, porque a frente fria, antes de chegar, ela traz aquecimento pré-frontal. Então você tem primeiro um dia que esquenta bem, aí a temperatura vai a 29, vai a 30 graus. Chega no outro dia, a máxima não passa de 22. Quer dizer, é uma queda de temperatura considerável. Para as pessoas que têm mais suscetibilidade a esse tipo de variação, realmente a coisa fica bastante complicada, né? Então, esse inverno está muito caracterizado por isso. Entradas de massas de ar frio, bem mais frias que as massas de ar que estavam na região anteriormente, com uma quantidade de precipitação maior do que a média, né? Não chegam a ser precipitações intensas, mas é maior do que nós esperávamos para o período de inverno. Mesmo acontece quando chove, né? Nós estamos tão desacostumados com chuva que quando chove um pouquinho as pessoas já ficam maximizando. Meu Deus, está chovendo muito. Quantos lugares teve chuva de granizo nesse país, nesse período de inverno, né? Mas, de qualquer forma, vem aquela chuvinha, principalmente aquela chuvinha que parece uma nevezinha, né? Sim. E fala aquela poeirinha que dificulta principalmente para quem dirige também, né? Temos mais alguma chuva prevista para esses últimos dias? Ainda podem ocorrer, sim, chuvas leves, né? Você está falando basicamente de chuva leve e chuvisco. Isso. Então, sim, podem acontecer, né? Como eu disse, no inverno nós não temos chuvas intensas, não tem jeito de ter chuvas intensas. Nós temos chuvas, no máximo, chegando a moderadas, mesmo assim são raríssimas. Mais comum mesmo são chuvas leves, chuvisco, isso pode acontecer. O chuvisco dá uma sensação térmica de esfriamento ainda maior, né? Quando começa o chuvisco, a temperatura parece que fica mais baixa para quem está na rua, especialmente, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de lembrar também, você começou falando sobre a ventania de ontem, né? O que aconteceu ontem foi que havia uma diferença muito grande de pressão atmosférica entre a massa quente que estava aqui anteriormente e a frente fria que chega depois. Quanto maior a diferença de pressão atmosférica entre duas massas de ar, maior é o vento, né, entre as duas. Porque o vento nada mais é do que o deslocamento do ar de regiões de alta pressão para regiões de baixa pressão. Quanto maior é a diferença
E quanto menor é a distância entre uma região de alta pressão e de baixa pressão, mais intenso é o vento. Então foi isso que aconteceu ontem. E isso pode vir a acontecer, como eu disse, mais uma ou duas vezes até o fim do inverno. Mas volto a dizer, dificilmente serão mais do que 2 vezes. Tá terminando. Vamos ter o pessoal que está sofrendo com a saúde, vamos ter um pouquinho de paciência, que falta só um pouquinho. Não, agora. é verdade. Agora o vento também é outra novidade, né? Não faz parte do nosso dia a dia. Então ele derruba árvores, aí todo mundo fica assustado, um semáforo que para de funcionar. E até mesmo uma falta de energia em alguns bairros, né? Que Sim. a ventania se torna mais intensa e o famoso lugar que é mais descampado, né? Como a gente fala aqui na cidade, acaba tendo uma aderência maior do vento, né? Ah, sim. É claro que há aí também a necessidade de que o poder público tenha um certo cuidado, por exemplo, com podas de árvores, né? Existem árvores que as raízes já estão comprometidas, um vento mais forte vai derrubar. Elas atravessam a rede elétrica, né? Atravessam a rede elétrica, que é uma coisa que nós no Brasil temos uma cultura que é complicada, né? Países mais desenvolvidos, as redes elétricas, elas são subterrâneas. Né, justamente porque para botar menos em risco a população, né, e para ter um visual, né, nas ruas mais bonito, o que também ajudaria a preservar as árvores, enfim, se elas fossem bem podadas, bem cuidadas. Então, isso é um problema que nós no Brasil, culturalmente, não conseguimos resolver. Então, é preciso, em especial, quando vão entrar frentes frias, com essa grande diferença de pressão em que os ventos serão mais intensos, seria necessária uma manutenção das árvores, né? Quer dizer, a poda constante, a averiguação das raízes, né? Porque se ela não tiver com sustentação e tiver com a copa muito cheia, o vento forte vai acabar derrubando mesmo. E também é perigoso pessoas que fazem construções ilegais, né? Que é o que mais vemos. Pois é, paredes sem a devida base, né? Enfim, isso também é arriscado, né? As paredes podem ser derrubadas por conta de ventania. Então são coisas que as pessoas, em geral, tanto o poder público quanto o cidadão comum, tem que ter cuidado. Mas enfim, as notícias foram ótimas, viu? Você que está gripado com alergia, eu que me incluo nesse time, você que está sempre com aquele bichinho do ran-ran, né? Então vai melhorar, com certeza, mas há alguns dias foi o que ele falou, vai diminuindo e as notícias são boas. Antes do finalzinho definitivo do inverno, você volta para uma análise do qual foi o comportamento, né, do clima aqui na nossa região nesse período. A gente já vai lançar as perspectivas para a primavera, que é a estação das flores, né? Um visual bonito nos jardins, né? E a expectativa para o verão, que seguramente em 2019 também não será fácil. Agora vem aí o período dos ipês, da beira-valão, né, florindo, lindíssimo, enfim. Então estaremos aqui, será um prazer poder esclarecer a população com os conhecimentos que eu puder compartilhar. Eu agradeço a atenção e o carinho de sempre. Eu que agradeço mais uma vez. E a nossa edição vai ficando por aqui. Acompanhe as notícias da região em tempo real no portal folha1.com.br. E de terça a domingo há 40 anos, o jornal Folha da Manhã está nas bancas bem cedinho, mostrando que a diferença está na qualidade. E nós vamos ficando por aqui. Nosso próximo encontro é amanhã, às 19 horas. Boa noite e até lá.